E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta quarta-feira o Grêmio anunciou a intenção de comprar toda a Arena Porto Alegrense, né, a empresa que gerencia a Arena do Grêmio. O Grêmio é sócio dessa empresa, mas uma parte ainda está ligado à OAS, a construtora que foi responsável pela obra da Arena, e o Grêmio quer ter o controle total da Arena, o que daria muito mais, o que daria autonomia completa, vai para o clube em várias questões de modalidade de preço de ingresso, pacote de sócios, e segundo os cálculos aí do clube aumentaria bastante o faturamento do tricolor nas questões envolvendo o estádio. Nesta mesma semana, o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras da seleção brasileira, fez uma provocação com o Flamengo, falando que o Flamengo tem mundial, mas não tem estádio, né? Ele fez até fazendo uma paródia da musiquinha que o Flamengo havia cantado, que os jogadores do Flamengo haviam cantado para provocar um pouco o Palmeiras, tudo, depois do título conquistado. E daí fica a questão assim sobre estádios. E daí eu vou a um ponto ali que é um pouco polêmico. Ser dono de um estádio é importante, é legal, faz bem. Mas é uma discussão super valorizada no futebol brasileiro, porque não é fundamental ser proprietário, ser dono do seu estádio. O importante é ter um estádio para chamar de seu, mesmo que a propriedade no papel não seja sua ou apenas sua. Aí eu vou explicar. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma coisa aí que vai desde a nossa cultura, do nosso dia a dia, de ser dono da sua própria casa, ser dono de imóvel. Uma coisa importante, ainda mais num país em que muita gente vive com instabilidade econômica, ser dono da própria casa te dá uma segurança muito grande, porque no final das contas você tem onde morar, e se a coisa explodir, você pode vender essa casa, você pode vender esse imóvel por muito dinheiro, e você se aguenta aí por um período. Aí, assim, milhões de famílias no Brasil já passaram por isso. Então, aí para nossa vida é importante ter estádio. E no caso dos clubes, acabou se tornando importante também porque se torna uma propriedade do clube que o clube pode ter a gestão completa dela e em algum momento pode até, eventualmente, se desfazer dela como forma de resolver algum problema, alguma crise econômica, pagar uma dívida quase impagável, qualquer coisa assim. Mas assim, não precisa ser assim. Não precisa ser assim, e às vezes é até bom, e a obsessão por fazer isso às vezes é pior. Às vezes é até bom ter um modelo diferente. E há vários outros modelos adotados nos esportes americanos principalmente, mas até na Europa. E a gente às vezes até assume que certos clubes têm seus estádios, mas eles não têm. Estou com a camisa do Ajax aqui porque a Amsterdã Arena, que agora se chama Johan Cruyff Arena, foi construída nos anos 90 e foi um estádio que revolucionou a história dos estádios de futebol no mundo. Porque a ideia de estádio de futebol não era muito apegada ao estádio para fazer um jogo lá e eventualmente cabia um show lá, tudo, e esse foi o primeiro estádio construído, projetado para ser um espaço para diversos tipos de eventos. Claro, o principal seriam os jogos do Ajax, mas ele já teria todas as conformações ali para receber shows, para receber outros tipos de evento. E foi composta uma empresa para gerenciar isso. O Ajax, ele não é o dono do seu estádio. A Johan Cruyff Arena não pertence ao Ajax. Ela pertence ao governo de Amsterdã, à prefeitura de Amsterdã e a Amsterdã Arena, a empresa Amsterdã Arena. E o Ajax tem participação nessa empresa Amsterdã Arena. Ou seja, o Ajax não é sócio. Ele não é dono do estádio. Ele é um dos donos, ele tem uma parte do estádio, ele uma parcela do estádio é dele, e por isso, mas por todo o acordo de uso entre a Amsterdã Arena, entre o Ajax na Amsterdã Arena e o governo de Amsterdã, ele trata o estádio como se fosse na prática dele, Então ele tem a gestão ali do espaço, quando os jogos é dele, ele tem toda a conformação lá do estádio é dele, bonitinho do jeito que ele quer, ele tem participação nos lucros daquele espaço, daquela construção, e ele pode botar sua lojinha, decoração, sei lá o que, e faz os jogos do jeito que bem entender, com os ingressos do jeito que ele quiser. Então, na prática, o estádio é do Ajax, ainda que na teoria não seja completamente do Ajax, o Ajax só tem uma participação nele.
né? Outros estádios têm um modelo mais ou menos parecido. Às vezes o clube não tem nenhuma parcela do estádio, mas ele tem um acordo com o dono do estádio em que ele dá autonomia de gestão sobre aquele espaço. É o caso do Paris Saint-Germain. Ele não é dono do Parque dos Príncipes, o Parque dos Príncipes pertence à Prefeitura de Paris. Mas o Paris Saint-Germain tem um acordo de uso do estádio até a década de 2040, em que ele basicamente ele opera o estádio como se fosse dele, ainda que a propriedade não seja dele. Mais ou menos como o Botafogo com o Newton Santos. É o mesmo caso do Manchester City, que não é dono do Etihad Stadium, o antigo City of Manchester Stadium. O estádio pertence à prefeitura de Manchester, mas o Manchester City tem um acordo de uso em que ele basicamente trata como se fosse dele. Tanto que o Manchester City se desfez do Main Road, que era o seu estádio particular, para adotar isso. Porque o clube abriu mão do seu estádio particular para ficar num estádio que não é mais dele. Ou seja, ele passa a jogar como inquilino no estádio. Porque, na verdade, o acordo vale muito mais a pena. Porque ele tinha um estádio menor, de menos capacidade, menos conforto, menos capacidade de geração de receitas, né, com aquele estádio. Mas só que era dele. Agora não, ele tem todas as regalias de quem é um dono de estádio. Ele pode fazer as obras que quiser, pode fazer dentro de certos padrões ali. Ele opera o estádio, ele tem sua lojinha, ele tem os seus cachorro-quente lá, ele suas tortas, né? Os ingleses comem torta no estádio. Ele tem participação em tudo aquilo, mas não pertence a ele, e não precisa. Aqui no Brasil que a gente tem essa fixação. Se você pegar nos esportes americanos, a situação é ainda mais radical, assim, porque raríssimos são os clubes que são donos do seu estádio. A maioria dos casos, os estádios eles são tratados como imóveis. É um investimento imobiliário. Você quer investir no imóvel, você pode construir um prédio e botar para vender as unidades, os apartamentos. Você pode construir um prédio comercial e ser dono desse prédio e viver, ter o retorno do seu investimento com o aluguel dos conjuntos comerciais daquele prédio. Você pode construir um shopping e você ficar como dono do shopping e ficar vivendo do aluguel das lojas, do espaço comercial e dos eventos ali que você for fazer naquele shopping, mais o faturamento do estacionamento, tudo. Você pode fazer um galpão e alugar esse galpão para uma indústria. Depois de um determinado tempo, se aquela indústria não quiser continuar, aquela indústria esvazia aquele galpão e você aluga o galpão para outra indústria fazer qualquer coisa lá, né? E você pode fazer um estádio. Você pode fazer uma área esportiva, um ginásio, um estádio e viver dos eventos que são realizados lá. Você pode realizar eventos religiosos, esportivos, musicais, circo, qualquer coisa assim. Mas é claro, sempre é bom ter um usuário fixo, né? Porque a agenda de eventos nem sempre é tão agitada assim. Então, se tiver um usuário fixo, por exemplo, um time que use aquele espaço, melhor ainda, né? E nos Estados Unidos é esse o modelo adotado. Então investidores constroem um estádio, muitas vezes com dinheiro público, mas nem sempre com dinheiro público. Mas quando ele constrói, ele já está acertado com um time. Ele já conversa com o time e fala: o time X aí, vocês estão jogando nesse estádio aqui, beleza? Certo? Agora, o contrato que vocês têm de uso desse estádio vai acabar daqui 2 anos. E se eu construir um estádio novo e você joga aqui, o estádio vai ser maior, mais moderno, numa localização melhor, e você pode operar o estádio como se fosse seu, né? E daí a gente, nos dias que não tiver aqui, a gente faz uns shows, ali a gente organiza e marca uns shows aí pra ganhar um dinheirinho. Pode ser? O time vai lá, beleza, eu quero. Ou então fala, eu não embarco nessa. Se vocês quiserem fazer, procura um outro time, eu não vou, né? Então isso é muito comum acontecer, e os times até fazem questão de não ter o seu estádio, porque ser dono do estádio te prende àquele local, né? Nos Estados Unidos, como tem uma maleabilidade muito grande de mudar de sede, ou mesmo de mudar de estádio, mesmo que mantenha na mesma cidade, ser dono do estádio te prende àquele lugar. Se você não for dono, só tiver um acordo de uso, um contrato de uso por 30 anos, alguma coisa assim, você pode se mudar de cidade, ou mesmo se mudar para um estádio mais novo que você queira, ache necessário. Fala, pô, eu vou ficar preso nesse estádio aqui 100 anos aqui? Não, eu não quero mais esse estádio, eu quero um estádio novo. Então a maioria dos times nos Estados Unidos não é dono do seu estádio. Eles têm contratos em que eles, na prática, eles operam o estádio como se fosse deles, mas eles não são proprietários daquele espaço. E não precisa ser, né? Esse é o caso do Flamengo e do Fluminense com o Maracanã, né? O Flamengo agora está com essa
Eles estão com esse contrato aí de operação, um contrato aí meio temporário de operação do Maracanã, até ser feita a nova licitação, mas o destino do Maracanã é esse. Não faz sentido para o Flamengo ou para o Fluminense correrem atrás de um estádio novo, porque um estádio novo um estádio novo próprio, sairia muito caro e o retorno disso é muito difícil de medir, seria muito demorado. Até porque o estádio do Flamengo e o estádio do Fluminense, que eventualmente façam, por maiores que sejam, eles não vão conseguir ter o faturamento fora do futebol que os clubes gostariam. Por quê? Quem for fazer show no Rio de Janeiro vai buscar que estádio? O estádio do Flamengo? O estádio do Botafogo? São Januário, do Vasco? O estádio do Fluminense? Ou o Maracanã que vai estar lá, ocioso, com algum administrador pedindo, querendo loucamente sediar algum evento? É claro que vai no Maracanã, que certamente vai ser maior, já tem uma localização consagrada pela população do Rio de Janeiro. Então, para Flamengo, para Fluminense, no máximo, de repente o Fluminense você acha uma boa ideia, dar uma reformada nas Laranjeiras, aumentar para ficar uma capacidade legalzinha, para receber jogos menores, aí eu acho uma boa ideia. Agora, para assim, buscar um novo estádio de 30 mil pessoas, tudo é uma obra muito cara, vai ter que buscar e nas grandes cidades é difícil você buscar um espaço, um local bem localizado para fazer esse estádio, né? As grandes cidades já estão muito ocupadas, então muitas vezes esse estádio vai ser mal localizado, vai ser um custo de obra gigantesco para você ter que bancar isso. Se você não tivesse estádio nenhum, até entendo querer a construção de um novo estádio, buscar um parceiro para isso tudo. Agora já tem o Maracanã ali, consagrado pelas torcidas por décadas de uso. Então o que tem que ser feito, e o governo do Rio, quando for cuidar para valer essa licitação, tem que pensar nisso, é que o estádio não precisa pertencer ao Flamengo, ou ao Fluminense, ou ao Vasco, ou ao Botafogo, ou ao América, ou ao Bangu. O estádio, agora, quem assumir o estádio tem que já ter um acordo de uso transparente, às claras, com todas as regras muito bem definidas, em que o clube que for usar o espaço seja um parceiro, seja até eventualmente um sócio do negócio, tá? Para não ficar também aquelas brigas de clube com administrador, porque muitas vezes aconteceu isso nos estádios da Copa do Mundo. Uma empresa pegou a administração do estádio e depois foi conversar com os clubes. Não, essa proposta tem que vir junta, já com todos os termos acertados de como o clube vai ganhar com aquele estádio. Aquele estádio tem que ser, na prática, dele, ainda que na teoria não seja. O Grêmio, como já tem uma participação no estádio, faz todo sentido buscar a propriedade completa do estádio para ter autonomia, até porque o Grêmio tem problemas ali com a Arena, que claramente é um estádio fantástico que o Grêmio ainda não conseguiu explorar em todo o seu potencial, por causa de alguns desses problemas aí que o Grêmio está querendo resolver, e assumir toda a gestão do estádio completa do estádio vai permitir que o Grêmio consiga resolver alguns problemas de forma mais ágil. Mas, em geral, é uma coisa um pouco superestimada, supervalorizada, essa coisa de ter o seu próprio estádio. O importante é você ter um lugar que você consiga fazer as receitas que você faria como se fosse o seu estádio, ainda que o dono seja outro. O Allianz Parque, por exemplo, ele pertence ao Palmeiras, mas a gestão, pelo menos nesses anos iniciais, é compartilhada, né? Do Palmeiras com a W Torre lá e com a gestão do estádio para realizar shows, tudo. Tanto é que às vezes a torcida fica meio cabreira porque o time tem que jogar no Pacaembu, tudo. Faz parte da vida, é assim que funciona muitas vezes. O Palmeiras, neste momento, ele é proprietário do estádio, mas na prática ele ainda é como se fosse um sócio majoritário, mas ele não tem gestão completa. Mas tudo que ele pode conseguir com um estádio do seu time, o Palmeiras consegue, né? O estádio do Palmeiras ajudou a elevar o patamar econômico do Palmeiras. Então, assim, se a gestão é compartilhada ou se é 100% do Palmeiras, às vezes não faz diferença. Às vezes compartilhar é até melhor, porque você consegue ter uma empresa, um parceiro especializado na gestão do imóvel, né? Na gestão do espaço, para gerar mais receita ainda no estádio. Muitas vezes time de futebol só sabe fazer time de futebol. Às vezes nem isso sabe fazer, né? Mas muitas vezes o time de futebol só sabe mexer com futebol, quando vai mexer com eventos, tudo, faz um monte de bobagem e acaba até errando a mão.
tá bom? Mas é isso, então, se vocês gostaram, dá um joinha, se não gostaram, dá um desjoinha, se inscreva no canal, clica no sininho, responde aqui os comentários, e já como eu já fiz no vídeo de ontem, aí, se tiver que recomendar o canal pra alguém, recomenda, vamos ver se a gente consegue chegar em 100 mil inscritos em pouco tempo, tá bom? Um abraço e até mais.